como que essas emoções desreguladas aí, ou Hum. destemperadas, elas interferem no relacionamento do casal, ô Jussara? O que que é uma emoção desregulada, né? É a pessoa, né, que ela tem altos e baixos, não sabem lidar com as situações com tranquilidade, nem com equilíbrio, grita, xinga e quer agredir, né? Tem pessoas que, não sabendo lidar com as situações, elas se descontrolam, né? Mas existem pessoas que têm alguns transtornos de humor, né? Que fazem essa pessoa ter essa desregularização. Por exemplo, pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, o transtorno bipolar é um deles, né? Se acontecer e se foi identificado em um dos parceiros um transtorno desse, essa pessoa, esse cônjuge, ele tem que entrar em terapia individual, né? Ele necessita de um tratamento individual. O terapeuta de casal, ele identifica se um dos parceiros tem um destempero ou um transtorno de humor, né? Então, quando essas emoções estão desreguladas, né, a gente vai identificar se é um problema momentâneo ou se é uma situação de algum transtorno, Qual entendeu? que é esse transtorno mais comum que existe aí? Tanto do homem como da mulher. Um transtorno, né? Não vou dizer uma coisa normal, mas um transtorno bem característico. Eduardo, hoje se fala que o século XXI é o século da ansiedade e da depressão, tá? É o que mais a gente atende no consultório. Gente ansiosa, né? Gente que não dorme, gente que não consegue parar, não consegue trabalhar porque os pensamentos estão acelerados, a preocupação é exagerada com Síndrome do tudo. pensamento acelerado. Também, mas a ansiedade causa um pensamento acelerado. Mas as pessoas, qual é a característica da ansiedade, né? Medo exagerado, preocupação exagerada e pensamentos catastróficos. O que é um pensamento catastrófico? Achar que nada vai dar certo, tudo vai dar errado. Então ela tem um medo exagerado, né? Outro problema muito comum no consultório é a depressão, né? Eu tenho muitos casos individuais de depressão em que não tem idade para acontecer, né? A gente Sim, pega tanto criança, tem crianças que estão tendo depressão. Que coisa triste. tem crianças com depressão, adolescentes com depressão, idosos e a idade adulta. Não tem idade para manifestar a depressão. E por que acontece a depressão, né? Através de um gatilho, né? A doença já existe, ela é genética, e de repente acontece um gatilho. Por exemplo, com a pandemia agora, né? Ficamos presos no ano de 2019, 2020, não posso sair de casa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e de repente a pessoa começa a se questionar, viver para quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu não valho nada, perde o emprego, né? Uma E aí crise existencial. também, né? São crises que vêm, ele começa a questionar a sua existência, mas isso em decorrência de uma doença chamada depressão, né? Que é genética. Então a gente normalmente começa a procurar a origem lá na família, tá? Não tem idade e não tem o porquê. Teve uma paciente que falou assim, mas doutora, eu tenho tudo na vida, não era para eu estar assim, né? Mas não é isso que traz felicidade, entendeu? Sim, A sim. origem genética da doença nos mostra que pode vir em qualquer família, independente do que ela tem.